amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal. Esta escola dominical está sob a coordenação da missionária Dirley Batista e tem sido uma bênção cada semana estarmos juntos para aprender a palavra do Senhor. Eu creio que temos sido grandemente edificados com a ministração da palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, te agradecemos por esta escola dominical, por cada um daqueles que o Senhor tem levantado, capacitado para ministrar a Tua palavra. Que Tu venha nos dar mais uma vez uma manhã de bênção, de edificação na Tua palavra que será ministrada, Senhor. Abençoa os Teus servos e servas que estão conectados esta manhã para aprender a Tua palavra. Dá-nos a edificação. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor com a nossa orquestra, a equipe de louvor, o hino da harpa cristã, cuja letra será a seguir projetada. Louvemos ao nosso Deus. Glória
Graças a Deus, queridos, por esse louvor. Deus continue abençoando nossa orquestra, nossos músicos, a equipe de louvor. E é sempre uma bênção poder louvar e adorar esse Deus tão grande e tão magnífico. Agora vamos ao momento do ofertório. Eu quero convidá-lo para acompanhar a leitura bíblica, que será projetada no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Cada um de nós tem a oportunidade de agora, nesse momento, ofertar, entregar dízimo na casa do Senhor. E as contas da igreja, no Banco do Brasil e Caixa Econômica, são então projetadas para que o irmão ou a irmã possa, se assim desejar, entregar a sua oferta, valendo do seu smartphone, usando um aplicativo do seu banco, no seu smartphone, e mandando a sua oferta através do Pix, que é o número do CNPJ da igreja. Faça isso com alegria, Deus irá lhe recompensar. Graças a Deus, queridos, que Deus abençoe a cada um que tem entregue sua oferta, seu dízimo na casa do Senhor. Nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor pelos ofertantes e também estaremos preparando nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai, te agradecemos pelos teus servos que têm entregue seus dízimos e ofertas na tua casa. Tu venha cumprir tua promessa na boca do teu ungido, profeta Malaquias, para fazer prosperar, Senhor, os teus filhos que têm sido fiéis na entrega aos seus dízimos e ofertas. Também pedimos a tua graça, a tua inspiração, a tua palavra que será ministrada esta manhã. Fala ao nosso coração, que tu és vivo e a tua palavra é real e verdadeira e poderosa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos acompanhando nesse terceiro trimestre deste ano 2021 na Escola Bíblica Dominical o tema do primeiro e segundo livro dos Reis de Israel, e nós já vimos nas lições anteriores começamos estudando o reinado de Salomão e depois a divisão do reino, no reino do norte, reino de Israel, capital Samaria, depois o reino do sul, paralelamente, com a capital Jerusalém, e as últimas lições temos estudado mais detidamente o reino do norte, onde estão os dois mais famosos profetas deste período, que são os profetas Elias e Eliseu. Na semana passada estudamos alguns milagres do ministério profético de Eliseu, e hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra.
A lição número 8 que temos aqui nesta manhã é um dos milagres operados por o profeta Eliseu no seu ministério ali no reino do norte de Israel. Nós vamos ler a seguir, então, a leitura bíblica em classe, que está segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 5, versículos de 1 a 10, versículo 14 e 25 a 27. Vamos ler juntos a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então enviou Eliseu e lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-se? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Nosso texto áureo está em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Verdade prática nos diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Os objetivos da lição: o objetivo geral é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos: primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro, identificar a ambição de Geazi. A lição desta manhã está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles, Naamã, o chefe do exército sírio. O segundo tópico, o mergulho no rio Jordão. E o terceiro tópico, Geazi é acometido da lepra. Então, na nossa nota de introdução, meus amados irmãos, nós temos a compreensão de que esse período, dos reis de Israel, principalmente o reino do norte, nós temos as figuras ali de Elias e Eliseu e da grande manifestação do poder de Deus através desses homens do Senhor, esses profetas do Senhor.
É bom ressaltar que na história da humanidade há 3 grandes períodos em que Deus operou milagres ou maravilhas na terra. O primeiro período, temos ali por volta do ano 1400 a.C., quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e levou o povo, durante 40 anos ali no deserto, rumo à terra de Canaã. Naquele período foram um período de grande manifestação de sinais e prodígios e maravilhas operados por Deus de modo diuturno, Deus revelando ali o seu poder, a sua intervenção sobrenatural no curso da natureza para glorificar o seu santo nome. Não só durante a saída do povo, os flagelos que vieram sobre o Egito, como também durante a peregrinação e a entrada também do povo na terra de Israel, com a derrubada dos muros de Jericó, por exemplo. Depois nós temos um segundo período em que Deus operou milagres na história de Israel, que é o período do século IX, ou por volta dos 800 anos antes de Cristo, que é a lição que temos em mãos, que é o período dos reis de Israel, ali do reino dividido do norte e sul, que é o ponto que estamos estudando nesta manhã, o ministério de Elias e Eliseu. E o terceiro grande período de milagres é o período do primeiro século da nossa era, o ministério terreno de Jesus Cristo, nosso Senhor, e também dos apóstolos de Cristo, ali operaram milagres no primeiro século. Então, esse período é um período muito maravilhoso. O livro de Reis é um livro muito pleno de narrativas de poder de Deus. Vamos à introdução? Nossa introdução diz: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão. Então, na nossa introdução, meus queridos, compreendemos aqui que a cura de Naamã, que Jesus fala também dela ali lá em Lucas 4:27, é uma demonstração da graça de Deus e que Deus não tem fronteiras étnicas para operar. Deus não é um Deus tribal, como era Baal, como era Milcom ou Moloque, outras divindades cananeias, outras divindades pagãs dos deuses das nações de então. Deus é o Deus de toda a terra. Deus não é uma propriedade exclusiva da nação de Israel. Então, essa cura de Naamã, o sírio, mostra que Deus é um Deus que é misericordioso com todo aquele que o busca em espírito e em verdade. É verdade que aqui, nesse caso, Naamã, ele vai ser, a lição nos mostra que ele vai ser alcançado pela graça de Deus através do testemunho de uma jovem, que vamos ver a seguir. Então, no tópico 1, nós temos Naamã, o chefe do exército sírio. E o item 1 diz: Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Naamã era um comandante admirado e respeitado, mas era leproso, e a situação afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Então precisamos aqui compreender, queridos, que Naamã era o comandante do exército da Síria. A Síria era o inimigo tradicional do povo de Israel, perseguia Israel, atacava Israel. Na lição que nós temos aqui em mãos, capítulo 5, 2 Reis, mostra que os exércitos sírios invadiram a terra de Israel, levaram inclusive uma jovem cativa. E é interessante destacar aqui nesse versículo 1 do capítulo 5 do segundo livro dos Reis, que Naamã, o texto diz, era comandante do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, uma pessoa de muito conceito. Ele era, segundo a versão bíblica revista e atualizada, ele era um herói de guerra, Era um homem valoroso, era um homem honrado, era um homem condecorado, era um homem respeitado, era um homem rico, E o interessante é que o texto nos diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. É interessante observar isso, amados, que as vitórias do exército sírio contra Israel estavam dentro do plano de Deus. Os irmãos, às vezes, estão acostumados a olhar nos textos Deus dando vitória a Israel, Deus estando do lado do seu povo. Aqui é o contrário. Deus está usando uma nação inimiga para punir o seu povo. É a mesma coisa que nós vimos ali, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 1, nós temos uma expressão que também ilustra essa verdade, muito interessante,
que o texto nos diz o seguinte, Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, nesse texto de Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos mostra que a vitória de Nabucodonosor, ou a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, foi algo promovido por Deus. Os babilônicos se vangloriaram desta vitória, e depois, mais na frente, foram punidos por Deus por isso. O que eu quero ressaltar aqui é, da mesma maneira que Deus usou Nabucodonosor para punir Israel, na época de Daniel, aqui no texto 2 Reis 5:1, Deus está usando a Síria, dando vitória à Síria para punir o seu povo, por causa do pecado do povo de Israel. E aí, o texto vai concluir no versículo 1 a dizer, ele, porém, era leproso. Porém, era leproso, sofria de lepra. Então, de nada adiantava aquela honra, nada adiantava aquele prestígio, nada adiantava aquele respeito, aquela autoridade militar, né, de Naamã, porque a lepra era um mal incurável. A lepra tirava toda aquela, ofuscava toda aquela dignidade, aquela honra que havia ali de Naamã. Nada adiantava ser rico, se era leproso. Nada adiantava ser um general honrado, respeitado, se era leproso. No entanto, a situação de Naamã vai mudar, como nós vamos ver a seguir, por causa do testemunho de uma jovem, que é exatamente aqui o texto que nós temos em mãos, o item 2, que diz a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, segundo Reis 5:2. Esta passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Aqui é destacar, amados, o valor desta jovem, né? O caráter desta jovem. Ela é levada cativa, numa das incursões militares dos sírios. Ela é judia, porque Naamã não é judeu, Naamã é um sírio. Naamã não conhece o Deus de Israel. Mas esta jovem conhece. Ela é levada como escrava, ela está na casa de Naamã, mas ao invés de embutir ou incutir em seu coração uma mágoa, um ressentimento, ao invés de revoltar-se contra aquele estado em que estava ali, ela aproveita a oportunidade para promover a glória de Deus. É muito impactante o testemunho dessa jovem, né? Ela, longe de desejar a morte de Naamã por lepra, porque era um mal incurável, né? Porque Naamã capturou. Ela deveria desejar a morte de Naamã, mas ela deseja o bem, ela sente compaixão por Naamã. E mais do que isso, a fé daquela moça vem impactar a casa de Naamã, porque ela vai dizer à sua senhora, se ele estiver em Samaria, ele estivesse em Samaria na frente do profeta, ele seria curado. E o testemunho daquela jovem vai impactar, amados, a casa de Naamã, primeiro a mulher de Naamã, e ela vai falar com ele, com Naamã. Aparentemente é um convencimento, porque aquela jovem fala com convicção de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, né? E aí Naamã vai então procurar o rei Ben-Hadad II, que era o rei da Síria na ocasião, e Ben-Hadad vai então mandar Naamã com uma comitiva e também uma carta diplomática ao rei de Israel, que na época o rei de Israel era Jorão, que era o neto de Acabe, para que ele fosse curado da lepra. Mas todo o mudar do quadro de Naamã para que ele alcance a cura de Deus, para que ele alcance o milagre do Senhor, vai começar com uma jovem anônima, uma jovem judia, que nós não sabemos quem é, mas que vai ser a ponte, mas que vai ser o instrumento usado por Deus para que aquele homem não só experimente a cura física da lepra, mas também tenha um encontro com Deus, né? E isso deixa um exemplo muito forte para cada um de nós. Será que nós estamos compartilhando o Deus que nós servimos? Será que nós estamos falando a outros do poder do Deus que nós conhecemos? Será que temos um testemunho para contar? Será que temos algo para compartilhar, né? Aquela moça tinha total convicção. Se ele estiver em Samaria, ele é curável. Então a fé, a confiança, a certeza que ela tinha em Deus impactou Naamã, sua casa, e houve uma grande vitória para Naamã. E a glória de Deus também foi manifesta, né, de modo poderoso.
Então, o testemunho dessa jovem realmente é algo maravilhoso no que diz respeito à lição que nós temos em mãos esta manhã. O testemunho, né, desta jovem, uma menina que, através do seu testemunho, propiciou ali este grande milagre na vida daquele general de exército. Ainda sobre esse tema, nos diz aqui que a escrava, ainda no item 2, diz que a escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na sua condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. O subitem de número 3, né, desse tópico 1, nos fala sobre a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura do seu comandante. Segundo o rei 5:7, disse que o rei de Israel ficou atemorizado e rasgou as suas vestes. Na verdade, o que há aqui é o seguinte, é que o rei de Israel não entendeu o que estava acontecendo. O rei de Israel era um rei, era o neto de Acabe, Jorão, né? O nome dele era Jorão. Era um rei que não compreendia Deus, não temia Deus. Aliás, nenhum dos 19 reis do reino de Israel do norte foi temente a Deus. Nenhum deles se salvou. Todos eram ímpios, todos eram idólatras, todos eram incrédulos. Então Jorão, quando recebe aquela comitiva, aquela carta, ele rasga as vestes porque um sinal de protesto, um sinal de desespero, um sinal de que ele estaria entendendo que o rei da Síria estava tentando criar um motivo para criar uma guerra. Provavelmente eles estavam ali em algum acordo de paz e que provavelmente ele estava entendendo que o rei da Síria queria romper aquele tratado, aquele armistício e criar um conflito bélico, né? No entanto, Deus está preparando uma surpresa para o rei, para Naamã, e Deus está revelando o que vai acontecer ao seu servo profeta. Então, aqui nesse tópico 1, nós temos a síntese que diz o seguinte: o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositemos nele, que depositemos nossa confiança e fé nele. Glória a Deus. Então, Deus está pronto para agir. Está pronto para fazer. O que Ele espera é que nós tenhamos fé, que confiemos no Senhor. O tópico número 2 fala sobre o mergulho no rio Jordão. Subitem 1 diz, Eliseu não se impressionou com a roupa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, por que rasgar as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, segundo Reis, capítulo 5, versículo 8, parte B. Então aqui, amados, nós temos essa questão da chegada de Naamã até a casa de Eliseu, né? E que Eliseu não vai se impressionar com aquela pompa, né? Com aquela pompa daquela comitiva do general sírio. Deus já revela ao profeta o que estava acontecendo no palácio, que o rei rasgara as suas vestes. Ele manda então um recado e diz, manda ele até mim que ele vai saber que há Deus em Israel, que há profeta em Israel. Quando Naamã vem do palácio do rei Jorão para a casa de Eliseu, aí é que há a questão que a Bíblia vai nos mostrar que Deus não vai se impressionar, né, através do seu profeta com a chegada daquela comitiva, né? Porque o profeta não vai se impressionar, porque o próprio Deus não vai se impressionar com o sucesso militar de Naamã, o prestígio de Naamã, né, a sua posição militar. Isso não vai impressionar Deus. O que impressiona Deus, meus amados, é a fé, é a demonstração de fé de uma pessoa. Vamos ler a esse respeito Gálatas, capítulo 2, versículo 6, esse texto bíblico muito interessante, que nos vai mostrar exatamente isso. Aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e o versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareceram ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, Paulo aqui está falando dos apóstolos que o precederam, como Pedro, Tiago e João, né? Deus não parecia ser alguma coisa diante da igreja, diante dos homens. Deus não
Deus não aceita a aparência do homem, Deus não se impressiona com a aparência do homem. Outro texto interessante a esse assunto também é o livro de Atos, no capítulo 8, versículo 10, onde a palavra de Deus vai nos falar ainda a esse respeito aqui em Atos, capítulo 8, versículo 10, onde a Bíblia nos diz o seguinte, Atos 2 e 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. Esse texto aqui vai nos mostrar sobre os sinais, né? Que é aquele Simão lá de Samaria, ele operava, né? Ele operava, mas que na verdade Deus não vai se impressionar. Simão podia até impressionar as pessoas, mas não impressionava a Deus. E quando os profetas, quando os apóstolos chegaram, desmascararam o adversário, desmascararam o inimigo, mostrando que aqueles milagres eram milagres falsos, né? Então as pessoas podem se impressionar, às vezes com um pregador, com alguma mensagem, alguma coisa, mas o que vai impressionar realmente é a fé. Deus se impressiona com a fé. Veja, por exemplo, amados, o texto de Mateus, né? Mateus capítulo 8, versículo 10. Mateus 8 e 10, a Bíblia diz o seguinte, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse aqui é o centurião de Cafarnaum. Jesus se impressionou com o centurião de Cafarnaum. Com o quê? Com a fé. Então, o que impressiona a Deus é a fé. Deus não leva em conta prestígio, Deus não leva em conta homens. Nós estamos vivendo um tempo de muito orgulho humano. Os homens se julgam deuses acima de tudo e de todos. Né? Como o próprio Nabucodonosor se diz, esta não é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória, e foi abatido por Deus com uma doença, né? Necantropia, né? Passou a achar que era um animal, passou a andar de quatro, né? Perdeu o juízo, perdeu a razão, porque Deus abate o orgulhoso. Naamã chegou cheio de orgulho, cheio de prestígio, de pompa, para ser respeitado, para ser recebido, trouxe um grande presente. Deus não se impressiona com isso. Quer impressionar Deus? A fé. A fé daquele centurião, Cafarnaum, impactou, impressionou. Jesus disse, nunca vi tanta fé como essa, nem mesmo em Israel. Glória ao nome do Senhor. Deus não deixa levar por orgulho. Isso pode impressionar os homens, mas não a Deus. Como eles viram um homem de Deus, ele não se impressionou com aquela pompa, né? E ele então vai passar a agir de acordo com a orientação de Deus. Então, a seguir, nós vemos que Eliseu não se impressionou com a pompa. Então, o comandante Naamã foi à casa de Eliseu, porém, ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções que ele deveria fazer para ser curado. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 10, né? Nós estamos vendo esse texto que nos diz o seguinte, estou lendo aqui, na versão da Nova Almeida atualizada, o texto diz o seguinte, Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, versículo 11, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, Naamã aqui está sendo primeiro trabalhado o seu orgulho, sua soberba. Naamã tem que descer da posição, né? Para poder receber o milagre, poder receber a bênção. Muitas pessoas hoje não recebem o milagre, não recebem a bênção de Deus, não recebem a cura, porque ainda estão cheios de si. Estão muito grandes, muito exaltados. E a prova, a enfermidade, às vezes vem para quebrar, para moer, né? Para quebrar o vaso, para quando não tiver somente aqueles cacos, aí Deus vai, junta os cacos e faz ali um novo vaso para a glória do seu nome. Então, antes da cura, Deus precisava tratar o orgulho, a soberba que estava no coração daquele general, né? Quando Eliseu nem sai e manda recado, já começa a ferir, porque ele era uma pessoa que achava que deveria ser recebido pessoalmente. Eu não sou homem que aceita o recado, mas Deus
quer trabalhar, para Deus curar, para Deus fazer o milagre, primeiro ele vai quebrar o orgulho humano, né? Então, observe que Naamã já tinha projetado o trabalhar de Deus. Naamã já tinha imaginado como Deus ia fazer. Deus vai fazer assim, bem, ele vai sair, vai levantar a mão para o céu, vai invocar o nome do Senhor, vai passar a mão no lugar da lepra, a lepra vai desaparecer. Só que Deus, amados, Deus trabalha do modo que Ele quer. Deus é soberano no seu agir. É exatamente o item que nós vamos ver a seguir, que é o subitem 2, né, desse tópico segundo, que diz a decepção e a cura de Naamã. O comandante Sírio esperava que o profeta o recebesse com honras, que ele tocasse com as mãos. Mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente, conforme 2 Reis 5, 11 e 12. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Então, meus queridos, é bom ressaltar aqui que, mais uma vez, os servos de Naamã que estão salvando a sua pele, vamos dizer assim. Assim como aquela jovem, que era escravo na sua casa ali, apontou o caminho da cura, agora, mais uma vez, os seus subordinados, provavelmente os soldados que estavam ali sob as suas ordens, né? Quando vê ele ir embora, né? Indignado, irritado, decepcionado, desiludido, disse: meu Senhor, se eu tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria para se curar? A gente já viajou de Damasco para cá, mais de 100 quilômetros, viemos de viagem. Se ele dissesse ao Senhor para ir lá para o Himalaia, o Senhor não iria, porque ia aqui para o Jordão, né? E, na verdade, a distância do Jordão, de Samaria para o Jordão, é 50 quilômetros, só é pertinho, nós podemos ir, temos carruagem aqui, temos comitiva, podemos chegar logo logo. Então, nessa hora, há sempre aquele que entende o trabalhar de Deus, está sempre uma palavra, né? Uma palavra temperada com sal para fazer, né, o rebelde. Na rebeldia não há cura, na rebeldia não há milagre. Não há milagre quando você desce, quando se humilha, se quebranta, aí há milagre. Mas na rebeldia não há milagre, né? Outra coisa, a concepção de Naamã era que os rios de Damasco eram rios de águas puras, águas limpas, como se a cura estivesse na água. A cura não está na água, a cura está em Deus. Agora, para receber a cura, tem que obedecer a Deus, que Deus manda. No caso aqui, é tomar um banho naquela água turva, na água do Rio Jordão, né? Pode parecer, sob a ótica humana, que o Jordão é uma água impura, é uma água suja, né? Mas é o que Deus mandou. Então, às vezes, o crente não recebe a vitória porque ele quer questionar os métodos de Deus. Ele quer questionar Deus, né? Mas quando nós nos humilhamos e obedecemos a Deus de modo incondicional, aí Deus revela a sua glória, revela o seu poder. Então, depois que há essa intervenção desses servos de Naamã, ele reconsidera e vai até o Jordão e é então curado. Aqui no item 2, a decepção e a cura de Naamã nos diz que, contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. E ele, purificado da sua lepra, versículo 14 do capítulo 5, 2 Reis, nós lemos na Almeida, né, Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Então aqui há um milagre. O milagre agora sim vai acontecer. Por quê? Porque Naamã, ele deu ouvidos, né? Naamã, ele obedeceu ao mandado do homem de Deus. Sim, obedeceu depois que foi convencido pelos seus subordinados, né? O milagre realmente aconteceu. É digno de registro aqui na lição, no tópico 3, ainda deste item, que diz o seguinte: Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou para representar a perfeição de Deus na simbologia hebraica. O 7 é o número da perfeição, da simbologia, né, bíblica, né? Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Isso aqui é um equívoco, né? Que hoje em dia vem sendo bem comum nas igrejas para tentar criar ali um movimento. Então cria a campanha de 7 isso, 7 aquilo, né? Como se isso fosse uma coisa para pressionar a Deus, como se fosse uma coisa normativa. Não é normativa, né? O 7 ali representa a perfeição, naquele caso específico. Porque mandou dar 7 e volta nos muros de Jericó. Porque Naamã deu 7 mergulhos.
Aí agora vamos fazer uma campanha aqui de 7 isso, 7 aquilo. Não há normatividade bíblica nesse aspecto, né? Porque Deus não vai operar dentro dos, vamos a falar assim, do quadrante humano. Deus opera de modo soberano, né? Você faz campanha de 7 dias para isso, e no final de 7 dias isso não acontecer nada. Ficou desiludido, porque Deus não vai seguir, né? Por que Deus não opera no 4º dia? Por que Deus não opera no 1º, no 2º dia? Deus é soberano no seu agir. Ninguém vai colocar aqui uma agenda para Deus cumprir. A agenda é dele, o tempo é dele, ele opera quando ele quer, na hora que ele quer, né? Observemos, por exemplo, no Novo Testamento, que há pessoas que foram curadas de modo instantâneo, outras não. O Senhor disse, vê a tua fé te curou. Ele viu na hora, imediatamente. O outro, ele disse, cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque. No meio do caminho ele foi curado, né? Então há modos diferentes de Deus curar. Um leproso, ele tocou o leproso, ele disse, quero, fica limpo, ficou purificado imediatamente. Outro leproso, o Senhor disse, vá se apresentar ao sacerdote. Ele foi, no meio do caminho foi curado, né? Então há métodos diferentes para Deus agir. Deus é soberano. Não podemos usar aqui de misticismos, como está na lição, numerologia bíblica, para querer aqui colocar Deus dentro de um quadrado, né? Para que Deus seja obrigado a agir naqueles 7 semanas. Deus vai ter que agir aqui na 7ª semana. Deus age quando ele quiser. Ele é soberano, né? Ainda sobre esse ponto, convém ressaltar o seguinte, que depois de Naamã foi curado, ele voltou, né, com toda a comitiva para agradecer. Esse é um ponto que é digno de registro, né? Jesus, ele ressaltou a cura daqueles 10 leprosos, né, que somente um voltou para agradecer. E este um que voltou era estrangeiro, não era judeu, era samaritano. Aqui nós temos também um não judeu, um gentio, nós temos Naamã, que é um sírio, o Ciro, ele vem, né? Ele vem até Israel, ele é curado da sua lepra no Rio Jordão. Depois que ele sai do Jordão, ele poderia ir embora para casa, mas ele retorna mais 50 quilômetros até Samaria, até o homem de Deus, para agradecer, né? Agradecer a cura, agradecer o milagre recebido. Será que nós temos, amado, sido gratos a Deus? Muitas vezes a gente vê a pessoa pedir oração, né, por algo, mas a gente não vê depois ele voltar para agradecer, né? Ele sabe pedir, mas não sabe agradecer. Então é bom nós aprendemos. A Bíblia diz, nos orienta lá no Novo Testamento, sede agradecidos, né? Deus espera que os seus filhos sejam agradecidos. Naamã volta para agradecer e aí ele volta convertido, né? É interessante isso. A cura de Naamã não alcançou apenas o seu corpo, alcançou também a sua alma. Naamã foi redimido, foi salvo pelo Deus de Israel. Olha o que está no versículo 15, do capítulo 5, 2º Reis, ainda na NAA. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser Israel. E agora, por favor, aceite o presente deste teu servo. Aqui está se dirigindo ao profeta Eliseu, né? Porém ele, Eliseu, respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a esse teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto a nenhum outros deuses, a não ser ao Senhor. Então aqui nós temos essa conversão, né? Naamã volta não só curado da lepra, como também salvo. É bom destacar, amados, que na tipologia bíblica, né, a lepra é um símbolo do pecado, né? O pecado, a lepra é tipificada na Bíblia como pecado. Então, muitas pessoas hoje estão ao nosso lado leprosas, espiritualmente leprosas pelo pecado. E este quadro pode ser mudado por mim e por você, quando nós testemunhamos de Cristo para essas pessoas, dizendo a ela, olha, Deus pode dar solução à tua causa, Deus pode te salvar, Deus pode dar solução ao teu problema, né? O Deus que nós servimos, como aquela menina fez, e Naamã foi alcançado por este milagre. A seguir nós vamos então, queridos, para o tópico, aliás, a síntese do tópico de número 2, que diz o seguinte, para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Então, primeiro temos que, como eu falei, abandonar o orgulho, a incredulidade para poder ser alcançado pelo milagre de Deus.
Vamos para o tópico de número 3 da nossa lição, que diz o seguinte: Geazi é acometido da lepra. O subitem 1 nos diz: a rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. 2 Reis 5:15. Eliseu rejeitou o presente. Porém, ele lhe disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. 2 Reis 5:16. Então, isso aqui nós já vimos, né? Que Eliseu recusou, por quê? Porque Eliseu queria mostrar a Naamã que as coisas de Deus não se compram. Deus é gracioso. Deus não aceita suborno de ninguém. Ninguém pode comprar Deus, né? Não há nada que eu possa oferecer a Deus em contrapartida ao milagre da salvação. É que nós podemos dar a Deus, tudo é de Deus. Agora, em gratidão, eu posso oferecer-lhe a minha vida, louvar o seu nome, adorá-lo, bendizê-lo, até o fim da minha vida, como gratidão pela oferta da salvação que ele nos ofereceu. Mas coisas humanas, materiais, Deus não recebe. O que é que eu posso dar a Deus? Tudo é dele, o ouro e a prata é dele, né? Então, na verdade, o que Eliseu quer deixar claro aqui para Naamã é o seguinte: você foi curado pela graça de Deus, seja grato a ele. E Naamã reconhece isso, tanto que ele vai, a partir de então, se devotar a Deus e servi-lo até o fim da sua vida. No entanto, agora a lição vai seguir um outro rumo, que é um virar, né? Um virar de lado. Por quê? Porque o servo de Eliseu, Geazi, vai cobiçar os presentes que Naamã trouxe. Aqui nós vamos ler subitem 1 desse tópico 3, que nos diz: a rejeição dos presentes. Nós vimos esse tópico 1, agora o subtópico 2 diz: homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu a recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo as bênçãos de Deus. Tanto Elias como Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Então, aqui é aquele problema das pessoas que se deixam vender, né? Negociam a sua fé. Felizmente, hoje isso é muito comum em muitos lugares, a palavra de Deus sendo feita de negócio, negociando a palavra, negociando o evangelho por ganância, por dinheiro, como foi o caso de Geazi, né? O caso de Geazi. Então aqui, amados, é interessante observar que essa atitude de recusar de Eliseu nos aponta também para outros homens de Deus que a Bíblia nos mostra. Por exemplo, nós temos o caso de Abraão, que recusou os presentes do rei de Sodoma, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 24. Depois nós temos Daniel, que recusou os presentes do rei Belsazar, lá na Babilônia, Daniel capítulo 5, versículo 17. Depois nós temos os apóstolos Pedro e João, que recusaram o dinheiro oferecido por Simão, lá em Samaria, em Atos 8, 18 a 24. Então, quem é de Deus, que tem temor a Deus, não vai se preocupar com o presente, não vai se preocupar se recebi, se não recebi. Porque quem vai galardoar é Deus, quem vai recompensar é Deus. O homem de Deus não pode estar trabalhando ao Senhor preocupado em gratificação humana, preocupado em remuneração humana. Isso não quer dizer que o obreiro não seja digno de receber o seu salário. Não é isso que eu estou falando. Até porque lá em 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, Paulo fala sobre isso, sobre aquele que vive, que serve a igreja, que prega o evangelho, deve viver do evangelho. A igreja deve honrar o seu pastor, né? Deve dar a ele um salário digno, deve cuidar do seu pastor. Isso é bíblico. O que eu estou falando é o seguinte: é você servir a Deus preocupado apenas com isso. A preocupação não é salvar, a preocupação não é levar as pessoas para o céu, a preocupação é ganhar dinheiro, é enriquecer, é prosperar, é ter sucesso financeiro. A igreja não é comércio, a igreja não é empresa para ninguém enriquecer, né? Esse não é o propósito da igreja. A igreja é uma agência de Deus para a salvação, cura das pessoas. Naamã, a atitude de Naamã, a atitude de agradecer. Ele veio com o presente para agradecer. Ele disse: não vou receber, por quê? Por quê? Porque eu quero mostrar a você que as coisas de Deus não se compram, que Deus é gracioso, né? Então, não é como aquele pastor que orou pelo irmãozinho que estava desempregado e de repente o irmão encontrou o pastor depois: pastor, eu quero agradecer porque Deus abriu uma porta de trabalho para mim, o senhor orou, amém.
Aí o pastor volta para o irmão e diz, então vamos ali na sapataria, se eu comprar um sapato para mim, para o seu pastor. Isso não é bíblico, meu irmão. Isso não é bíblico. Isso é ganância, isso é espírito de Geazi, isso não tem nada a ver. Agora, o irmão pode, de repente, comprar um sapato e levar ao seu pastor, em gratidão. Comprei para o senhor, pastor. Amém. Agora, o pastor condicionar a oração dele, né? A você me dar isso, aquilo, exigir isso, aquilo. Até porque a igreja, Deus não dá a igreja, pastor, Deus dá pastor à igreja. O pastor que ama a sua igreja, ele está ali preocupado em cuidar do rebanho, sofrer pelo rebanho, né? Às vezes ele é mal compreendido, às vezes ele não é reconhecido. Mas Deus vê tudo isso, Deus galardoa seu servo, né? Então, os homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu é essa atitude, né? Não se deixar vender. Já Geazi vai seguir um outro caminho, né? Que é o subitem 3, o tópico 3 da lição, que diz o seguinte: por ganância, Geazi é acometido da lepra. Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até Naamã e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. 2 Reis 5, 21 a 24. Por isso, Geazi foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Então, aqui, queridos, interessante nós observarmos isso aqui, que Geazi ficou inquieto porque Eliseu recusou aquele presente. O que Naamã trouxe foi uma grande soma. Naamã veio com muita coisa. Naamã trouxe, segundo está aqui na revista, Naamã trouxe a presente, a quantia, 350 quilos de prata, e 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Era muita coisa que Naamã trouxe, né? Geazi, quando viu aquilo tudo, né, cresceu o olho, cobiçou, ficou torcendo ali para Eliseu escolher alguma coisa e pedir alguma coisa. Eliseu não queria nada daquilo, e Geazi não se conformou, né? Isso é um perigo, né, amados? Quando um pastor, quando um líder, ele tem ao seu lado um obreiro que não comunga da mesma visão, do mesmo pensamento que o seu líder. Isso é um problema, né? Então, Geazi estava ali como discípulo, como servo de Eliseu, como um dia Eliseu foi servo de Elias, mas com um coração completamente antagônico em relação ao seu senhor. Enquanto Eliseu vai dizer não, Geazi vai dizer sim. E o preço a se pagar vai ser caro. Porque agora a cobiça vai gerar o quê? Vai gerar mentira. Primeiro ele vai mentir para Naamã, depois ele vai mentir para Eliseu. O texto bíblico nos diz o seguinte, em 2 Reis 5, 21. Então Geazi correu atrás de Naamã. Preste atenção a isso, tá, querido? O cobiçoso, ele corre, ele tem pressa. Ele é ávido por alcançar dinheiro, por alcançar sucesso, por alcançar bens. Ele se preocupa com as coisas materiais. Ele não corre para Deus, ele não corre para as coisas espirituais, mas ele corre para as coisas materiais. Ele só se preocupa com isso. Ele tem tempo de ir para a igreja, tem tempo de assistir os cultos, tem tempo de fazer a obra do Senhor, mas ele está ganhando dinheiro, estou arrumando dinheiro. É correndo atrás de Naamã, né? Olha para o texto. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para o encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Versículo 22. Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis, agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. 23, versículo 23, Naamã disse: tem a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, e pôs isso sobre os ombros de 2 de seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Então Geazi vai com a mentira: chegou agora alguém, tudo mentira. Geazi pede 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã, como está com o coração cheio de criatura, ele dá o dobro, 68 quilos. Ele deve o dobro, meu filho. Então até Naamã foi embora acreditando que tinha deixado alguma coisa com Eliseu. E esse foi o preço da mentira, da cobiça, esse foi o preço que Geazi pagou. Geazi, inclusive, voltou com os servos de Naamã, 2 servos de Naamã, que levaram, porque era 2 sacos de prata. 68 quilos. Quando chegaram à colina, ele pegou os sacos, escondeu, mandou os servos voltar para ninguém ver,
né? Daqui você pode voltar, porque se chegar até lá onde eu estou, alguém vai ver você. Então volta daqui. Voltou no meio do caminho da colina e ele escondeu aqueles sacos não na casa dele, né? Geazi, versículo 24. E aí ele, no versículo 25, ele se põe diante do seu senhor Eliseu. E Eliseu pergunta ele: de onde é que você está vindo, meu filho? Ele disse: não vim de canto nenhum, não fui a lugar nenhum. Né? Como se pudesse mentir a Deus, como se pudesse enganar a Deus. Né? Às vezes, hoje, amados, isso é uma tragédia, tá, amados? Hoje em dia tem muita gente que engana, que mente, e que depois comparece diante de Deus, como Geazi, se colocou dentro do homem de Deus. E é terrível isso. Às vezes as pessoas estão mentindo, estão enganando, e às vezes estão subindo nos púlpitos, são obreiros, estão em cima do púlpito, com mentira, com engano, usando de falsos testemunhos. Isso é uma tragédia para a igreja. Mas no tempo serão punidos, porque Deus não permitirá que o mal continue dentro da sua casa. Pelo contrário, a palavra de Deus diz lá em Salmo 1, que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Isso é um alerta para a igreja dos dias atuais. Um alerta. Aqueles que estão mercadejando na palavra, preocupados somente em ganhar dinheiro, preocupados em enriquecer. Né? A igreja brasileira está passando por um momento delicado agora. Né? Delicado. E Deus, sem dúvida, usou a Covid para punir. Muitas igrejas que estavam aí somente para ganhar dinheiro, fecharam. E outras que não fecharam na Covid vão fechar talvez por uma outra razão futura, né? Que se desponta aí no horizonte. Voltando aqui então ao texto, nós temos ainda o seguinte, versículo número 26. Porém Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata, aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você, a sua descendência para sempre. Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, já leproso, branco como a neve. Eu pergunto a você, meu amado irmão, qual é o valor que tem agora uma roupa nova, 2 mudas de roupa nova, 68 quilos de prata, é leproso. O que é que vai adiantar esse dinheiro, essa fortuna? Então fica para a nossa reflexão, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Naamã voltou para casa purificado e Geazi ficou leproso. A lepra de Naamã pegou-se a Geazi, porque ele cobiçou, né? Cobiçou e mentiu e trouxe vergonha, né? Inclusive usou o próprio nome de Deus. Vive o Senhor que eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou à tarde na mãe e vou receber alguma coisa. Deus nos guarde, Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Vamos então, queridos, à síntese do tópico 3, nossa lição, que diz: é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Então, cuidado com essa preocupação em receber presente, negociar a obra de Deus, né? Preocupado em receber prestígio, posição, favor humano. Não. Estamos aqui para agradar unicamente ao nosso Deus. Amém? Vamos, queridos, então, à nota de conclusão desta manhã, da nossa lição, que nos diz o seguinte: número 1, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da posição social ou nacionalidade. Segundo, e apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Em terceiro, Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Amém? Vamos orar, agradecidos ao Senhor pela sua palavra desta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, meu Senhor, por esta lição desta manhã. Pela maneira tão maravilhosa, teu gesto tão gracioso, que o Senhor alcançou ali aquele estrangeiro, Naamã. Fizeste que ele compreendesse teus mistérios. Te louvo, Pai, também porque usaste a vida daquela jovem, que não sabemos quem é, mas que foi um instrumento para trazer a cura, o milagre para a vida daquele general. Como o Senhor tratou, Pai, o orgulho, a soberba, antes de operar o milagre na sua vida, que Ele também venha nos guardar da cobiça, para que a lepra de Geazi não venha se apegar à nossa vida, Pai. Nos guarda de toda a cobiça humana, nos faz apenas, Senhor, desejar os tesouros do céu, as bênçãos que vêm do Teu trono,
porque essa sim, Pai, tua palavra nos assegura em Mateus 6, que lá onde nós vamos ajuntar os tesouros celestiais, lá a traça não corrói, lá não há ferrugem para consumir, e lá os ladrões não minam e roubam. Nos faz, pois, Senhor, ser ricos da tua misericórdia, do teu poder, dos teus mistérios, como Eliseu era. Eliseu rejeitou os presentes de Naamã, mas tinha intimidade contigo para receber a revelação dos mistérios, Pai. Aleluia, para ser usada para curar vidas. Portanto, meu Pai, eu te oro, te peço a tua bênção, que tu tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia daqueles, Senhor, que mercadejam a tua palavra, que venha também o teu juízo sobre aqueles que têm trazido escândalo para o teu evangelho. Fica conosco, dá-nos um dia de bênção, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus, amados, abençoe a todos em nome de Jesus.